Prezados irmãos e irmãs, como já foi dito no início da nossa celebração, nós celebramos hoje a festa, uma das festas dedicadas a Nossa Senhora. E hoje, festa dedicada a Nossa Senhora sob o título de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Uma festa mariana de origem devocional. O título do Carmo evoca justamente a figura do profeta Elias, do Monte Carmelo. Monte Carmelo, o monte de Israel, aonde o profeta Elias realizou diversos milagres. O monte, a montanha, na Sagrada Escritura, é o lugar do encontro com Deus, é o lugar das manifestações de Deus. Quando nós olhamos para a história dos profetas, é sempre no alto do monte que eles fizeram experiências profundas de Deus em suas vidas. E também assim foi o próprio Jesus, quando se manifestou aos seus discípulos na transfiguração, no alto do Monte Tabor. Então o monte sempre foi o lugar da manifestação de Deus. E o monte, na verdade, ele representa o próprio Jesus, ou a própria experiência de Deus, da qual cada um de nós somos chamados a fazer. O monte significa esta realidade geográfica, mas que ao mesmo tempo tem muito significado espiritual. Subida, quando a gente vai subir o morro, a gente sofre um pouquinho, não é verdade? Precisa esforçar-se, precisa de um esforço, às vezes precisa parar um pouco na metade do morro para recobrar as forças, para respirar, para continuar a caminhada. Mas ao mesmo tempo todos nós aqui, pelo menos a maioria de nós certamente, na nossa infância, quando íamos brincar na casa dos tios, dos avós que moravam lá no meio rural, na roça, e tinham lá montes, morros, difícil subir, às vezes caía, mas todos nós sabemos muito bem o quanto é vislumbrante, o quanto é prazeroso estar no alto do monte e poder contemplar do alto a paisagem, a natureza. O sentimento que nós temos quando subimos numa torre e de lá de cima olhamos a cidade. Pois bem, essa é a experiência também espiritual que o monte tem a nos ensinar. Estar acima significa estar mais próximo de Deus, poder olhar a realidade na qual muitas vezes nós estamos vivendo e tomar consciência de onde estamos. Vejam que os discípulos, quando subiram o Monte Tabor com Jesus, eles queriam descer, ou melhor, eles queriam permanecer lá em cima, queriam construir tendas para permanecer lá em cima do monte com Jesus, contemplando a sua glória. E Jesus diz: não, é preciso descer, é preciso viver essa realidade, testemunhar também essa realidade, para poder subir, e aí então sim, subir não mais parcialmente, vislumbrar não só esta glória passageira, da qual vocês estão vislumbrando aqui no alto do monte, mas é preciso fazer da vida uma subida, para poder então um dia contemplar a Deus face a face no céu por toda a eternidade. E foi isso que motivou muitos eremitas. Quem são os eremitas? Homens religiosos que faziam uma experiência de Deus no deserto. Pois bem, no século XII, alguns eremitas se recolheram lá no chamado Monte Carmelo, em Israel, com o intuito de se dedicarem à vida contemplativa, sob o patrocínio da Virgem Maria.
E subiram aquele monte, e lá naquele monte chegaram inclusive a iniciar uma ordem, a ordem chamada dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. São chamados carmelitas. Foram os primeiros que fizeram uma experiência de vida religiosa, de vida contemplativa lá no Monte Carmelo, e por isso consagraram-se à Virgem Maria, e ali surgiu então o nome Nossa Senhora do Monte Carmelo, ou Nossa Senhora do Carmo. E é claro que depois houve toda uma devoção ao redor desse título, ao redor dessa realidade da Virgem Maria do Monte Carmelo, sobretudo por causa de uma visão, de uma aparição que lá eles tiveram, quando Nossa Senhora teria então entregue nessa aparição o escapulário como sinal de consagração, como sinal de um pedido àqueles primeiros eremitas que se consagrassem a Deus e que, ao vestir aquele escapulário, pudessem justamente buscar revestir-se cada dia mais da veste da santidade. Hoje a gente vê muita gente usando o escapulário como um amuleto, e escapulário não é amuleto, escapulário não é enfeite de pescoço. Escapulário, inclusive, muita gente usa até como moda, é moda agora usar o escapulário. A gente vê por aí artistas, vê por aí modistas usando o escapulário, aí todo mundo quer usar, todo mundo, e tem muita gente usando, nem sabe que se chama escapulário, muito menos o que ele significa. Mas escapulário significa exatamente isso, dentro dessa história, mas significa ser revestido da veste da qual todos nós somos, que é a veste batismal, que se chama Cristo Jesus. Revestir-se de Cristo. Revestir-se de Cristo significa revestir-se de santidade. Revestir-se de santidade significa fazer a vontade de Deus. É aquilo que o Evangelho de hoje nos apresenta. Quando a gente ouve o Evangelho de hoje, a gente tem num primeiro momento a impressão de que Jesus parece estar desprezando Nossa Senhora, desprezando Maria. Quem é minha mãe? Minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, põem em prática, fazem a vontade de Deus. Esses são meus irmãos, essa é minha mãe. E parece que Jesus então está desprezando Maria. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Na verdade, Jesus está dizendo que Maria foi aquela que viveu com os ouvidos do seu coração totalmente abertos para ouvir e seguir a palavra de Deus, que nunca duvidou da palavra de Deus, desde lá da anunciação, quando o anjo se dirigiu a ela. Maria nunca duvidou da palavra de Deus, nunca duvidou da promessa de Deus, até hoje, e por isso ela até hoje, e será pelos séculos dos séculos afora, chamada bem-aventurada. Por quê? Porque, como diz o Evangelho, Lucas capítulo 1, versículo 45, porque ela acreditou em Deus, e foi por ter acreditado em Deus, pronunciada pelo seu mensageiro, que o anjo de Deus se tornou humano como nós, e por isso hoje nós podemos nos rejubilar, nos alegrar, porque Deus veio habitar no meio de nós através da obediência, da disponibilidade, do sim, da fé de Maria, da Virgem Maria. Maria não é venerada, honrada, admirada por nós só porque ela é mãe de Jesus, no sentido, só porque gerou Jesus como homem, gerou Jesus no seu ventre. Isso outra mulher também faz,
a maioria, pelo menos, faz. Não, Maria é admirada, venerada, Maria é modelo para a igreja, porque ela é um modelo de fidelidade, de obediência, de uma mulher que acreditou em Deus, de uma mulher que permitiu Deus fazer nela sua obra, cumprir nela, realizar nela a sua vontade. E realizar a vontade de Deus em nós não é algo tão fácil. Fazer um filho em Maria, para Deus, que nada é impossível, isso foi possível. O Espírito Santo fecundou no ventre de Maria, e ela recebeu a semente do Verbo, o germen do Verbo, da vida eterna, e deu à luz o seu Filho Jesus Cristo. Mas o que fez de Maria ser modelo para a igreja, o que fez de Maria ser admirada pela igreja, o que fez de Maria ser bem-aventurada, ou seja, bendita. Bem-aventurada significa o que fez Maria agradar os olhos de Deus, foi a sua obediência, a sua fidelidade, a sua fé. E então vejam, todos nós podemos, de certa forma, e deveríamos imitar Maria, na obediência, na fidelidade, na fé, na crença, na determinação, na perseverança, na constância, na coerência de vida. Nós deveríamos imitar essas virtudes de Maria, para também sermos um dia bem-aventurados, benditos, para um dia podermos também receber a bem-aventurança eterna, que é justamente qual? Poder contemplar a Deus face a face. Essa é a maior bem-aventurança que o homem pode receber, poder um dia contemplar a Deus. Maria já o contempla em corpo e alma no céu, e se nós queremos um dia também contemplar a Deus, que sejamos, ou que imitemos as virtudes de Maria, que tenhamos como nossas essas virtudes. Então você que usa um escapulário, todas as vezes que você olhar o seu escapulário, todas as vezes que você perceber o seu escapulário no seu pescoço, que você se lembre disso, que aquela que foi revestida por Deus também é exemplo e modelo para que nós sejamos revestidos com a veste batismal, da qual um dia nos foi dada pelo batismo, que é a veste de Cristo. É assim que o padre dirige no dia do batismo aos que vão ser batizados: vós nascestes de novo, por isso fostes revestidos de Cristo, e por isso vocês trazem essa veste branca. A veste branca no nosso batismo significa aquilo que foi realizado na nossa alma. A gente usa uma roupinha branca externamente para dizer aquilo que foi realizado internamente, interiormente. Fomos revestidos de Jesus Cristo, a nossa alma foi revestida da graça de Deus, como foi Maria. Maria também foi revestida de graça. Maria foi, na verdade, concebida em graça, concebida sem pecado. Por isso Maria, já desde o ventre materno, ela já foi revestida pela graça. Nós nascemos com o pecado original, mas no batismo fomos revestidos pela graça de Deus. Que a gente possa então viver a nossa vida procurando sempre alvejar essa veste da qual nos foi dada também, porque às vezes o pecado acaba desfigurando, sujando, manchando um pouco essa veste, que ao longo da nossa vida, olhando para Maria e tendo-a como modelo, exemplo de fidelidade, obediência, coerência, perseverança, que ela nos ajude então a alvejar também essa nossa veste batismal, a fim de que um dia sejamos dignos de pertencer nos montes da eternidade, no alto da eternidade, onde está Cristo e à direita do Pai, e também Maria, junto do seu Filho Jesus Cristo. Que um dia possamos também estar no alto desse monte, que é Cristo, onde Maria já está, e que um dia também esperamos estar assim como ela. Que ela interceda por nós, e que a tenhamos cada dia
por modelo a ser seguido. Assim seja. Amém.